Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, estou bastante feliz, também um pouco nervosa, você já podia continuar, né, amor? Mas glória a Deus, né? Eu falei para o pastor que tem uma palavra, né, queimando no meu coração, e eu gostaria de estar transmitindo essa palavra para a igreja. Nós estamos andando no ano profético da unidade, né? E é sobre isso que no meu devocional o Senhor ele falou comigo há uns dias atrás. E eu comecei a escrever, né, sobre a unidade. E o Espírito Santo foi falando muito assim ao meu coração, e eu queria transmitir essa palavra, né, que eu creio que o Senhor ele vai acender, aleluia, a chama no nosso coração. Vamos voltar a viver, aleluia, né? Talvez o ano passado você não conseguiu ver o sobrenatural na sua vida, né? Talvez faltou coisas, talvez faltou partes, talvez ficou algumas coisas para trás. Mas eu creio, irmãos, assim como toda a palavra que vem para o nosso ano, e ali a gente caminhamos nesse trilho, né? Eu creio que esse ano da unidade é algo profético nas nossas vidas, porque se a gente for perceber mesmo, a gente tem visto, né, o amor de muitos. A palavra vai dizer, né, que com o passar dos anos o amor de muitos iriam esfriar. E não se fala apenas do amor ao Senhor, mas se fala o amor relacional, o amor sobre pessoas, né, o amor dentro da sua casa. E é um pouco disso que eu queria falar aqui, né, com a igreja, aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração. E ontem nós tivemos ali também conhecendo a igreja de Ogak, né? Foi tremendo ali com os irmãos também, muito amorosos, né? Fomos muito bem recebidos também. E ver ali, né, cada igreja que nós passamos, que nós não conhecemos ainda todas as igrejas da Missão e Apoio, mas cada igreja que nós temos ido, a gente tem trazido alguma coisinha de lá, porque serve para o nosso crescimento. A gente já fica, né, olhando com aquele olhar pastoral. Nossa, eu posso colocar isso lá, eu acho que também pode dar certo ali para Coçai. E juntos, como nós não somos completos, a gente vai pegando um pouco, né, de cada um, de cada igreja. Aqui também, né, na igreja de Toyohashi, né, foi um lugar também onde o Senhor ele trabalhou muitas coisas, né, no nosso coração, nas nossas vidas. Aprendemos muito também com os nossos pastores. E a gente vê que muitas coisas, né, que o Senhor ele derramou sobre as nossas vidas foi algo que o Senhor ele trabalhou, né, há uns tempos atrás, que podia ser que já não serviria. Então aqui no Japão a gente começou a aprender, porque quando nós chegamos aqui na Missão Apoio, a gente não olhamos para título, a gente queria se entregar, a gente queria aprender, a gente queria entender, né, cada departamento, como funciona, como que é estar em célula, como que é estar aqui no Japão. E nisso nós fomos aprendendo, sabemos tudo, não, ainda estamos nessa fase de aprendizado, mas o que importa é um coração quebrantado. Fala comigo, o que importa é um coração quebrantado. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar aqui essa palavra. Não sei se eu fico assim com esse microfone ou assim. Assim tá bom, irmão? Vocês conseguem me ouvir bem? Aleluia. Eu gostaria de compartilhar aqui a palavra do Senhor. Confesso, irmãos, que eu tô bem rouca, né? A voz quase não tá saindo. Ontem amanheci praticamente sem voz. Eu até falei assim pro meu esposo: se eu não conseguir pregar, você dá continuidade. E o nome do Senhor vai ser glorificado. No livro de João, capítulo 17. Aleluia. Como é glorioso, irmãos, essa parte aqui, né, do louvor aqui, de nos render diante da presença do Senhor. Estar aqui de joelhos e entender que você não está aqui na frente, né, do pessoal que está aqui em cima adorando, mas entender que há uma atmosfera espiritual, o qual o Senhor ele estava aqui já nos aguardando, né, porque Ele sabe quem estaria aqui. O Senhor ele já preparou todas as coisas, né? Então isso é algo assim muito tremendo nessa parte da adoração, entender o que é adoração. Aleluia. Livro de João, capítulo 17, a partir do 9, que diz assim: minha oração não é por este mundo,
mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o teu poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o meu poder, do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei a eles a glória que tu me destes, para que seja um, como nós somos um. Eu estou nele, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Essa palavra ela veio ao meu coração, né, no meu devocional pela manhã. E o Senhor ele começou a construir no meu coração a respeito dessa palavra profética da unidade. E a gente vê aqui que nesse texto que lemos, nos conta que Jesus, na véspera de sua crucificação, ele faz uma oração intercessória. E nessa passagem a gente vê aqui o coração de Jesus. Ele estava preocupado com os seus discípulos e com aqueles também que viriam posteriormente, que seriam nós, através da mensagem da cruz. E ali havia no coração de Jesus essa preocupação, né? Eu estou voltando para a tua glória, mas eu peço que o Senhor continue guardando eles no seu amor. Então a gente vê aqui nessa palavra um aprendizado de Jesus para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo ele começou a falar que nessa palavra o Senhor ele não estava fazendo, né, uma oração intercessória para que o Senhor cobrisse eles, para que o Senhor eles livrasse apenas do maligno. Mas o Espírito Santo ele foi falando ali ao meu coração que Jesus Cristo, a preocupação dele era construir sobre os discípulos uma base sólida. E o Senhor ele começou a falar ao meu coração, porque quando nós estamos na presença do Senhor, a gente chega com muita expectativa. E isso também é muito bom. Só que o Espírito Santo ele começou a falar que mesmo com expectativa, a gente vai ter algumas etapas nas nossas vidas.
Às vezes a gente chega com o coração assim tão quebrantado porque a gente conheceu Jesus e a gente está naquela euforia, não, eu preciso apresentar na fábrica, eu preciso falar de Jesus para o meu irmão, para a minha família. Por quê? Porque é um presente que nós recebemos e estamos com o nosso coração tão feliz que a gente também quer entregar. Só que muitas das vezes a gente passa alguns processos na nossa vida, que é o que Jesus estava ali construindo, que era essa base sólida. Eles queriam ali que aqueles discípulos, eles tivessem uma base sólida antes do id, antes de apregoar a palavra. E muitas das vezes a gente, erroneamente, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer tanto ser enviado, às vezes a gente quer tanto fazer tantas coisas, só que ainda não temos uma base sólida e segura nas nossas vidas. E algo que o Senhor, Ele falou assim muito forte no meu coração, né, que é o tema dessa mensagem, que é a começar de mim. Que muitas coisas que nós queremos que acontece lá fora, que acontece, né, dentro da nossa casa, primeiro tem que começar em mim. E é o que o Senhor, Ele queria trazer ali para aqueles discípulos, né, que eles tivessem uma base tão sólida, né, que a unidade que existe ali na Trindade fosse refletido ali, aleluia, para aqueles discípulos, para que eles conseguissem também fazer lá fora, replicar lá fora. Então a gente vê assim a sabedoria assim de Jesus. A gente vê assim, né, aquela construção assim daquele primeiro bloquinho, daquele primeiro alicerce. E muitas vezes a gente já quer levantar um templo aonde nos falta uma base, aonde nos falta, né, uma segurança, aonde nos falta colunas, aleluia, para que esse lugar seja construído. E aqui o Senhor, Ele foi falando ali muito forte ao meu coração. Jesus, Ele nessa oração intercessória, Ele pede o Pai para os guardar do maligno. Porque a gente sabe, irmãos, às vezes a gente fala, não, a nossa luta é por causa do serviço, é o ranchô, é tantas coisas, né? Muitas vezes eu não me firmo na presença do Senhor, porque tem pessoas que tiram a minha paz, tem pessoas que fazem isso, e quando eu penso que não, o velho homem já nasceu e eu já estou brigando, eu já estou fazendo. Isso vai falar sobre a estabilidade de Jesus nas nossas vidas. E o Senhor, Ele quer trazer essa base sólida para o nosso coração, para as nossas vidas. Nós temos que ter essa base sólida, irmãos, porque senão a gente não vai conseguir, aleluia, dar suporte para os nossos irmãos. As pessoas têm que olhar para você, talvez não vão te olhar como uma pessoa perfeita, mas ainda que seja perfeita, mas que tenha as qualificações de Jesus Cristo sobre nós. Que as pessoas possam entender, olha, eu posso ir ali, eu sei, né, que os meus pastores, que os meus líderes vão estar me abraçando, vão estar me ouvindo, vão dar um conselho, aleluia, e esse conselho será do céu, aleluia, para a minha vida. Então é o que Jesus, Ele queria construir sobre nós, essa base sólida. Jesus ele queria que os seus discípulos eles fossem santificados ali através da sua palavra, para dar continuidade à sua obra. O grande desejo de Jesus, lendo aqui essas escrituras, a preocupação de Jesus era que nós fôssemos um, assim como Ele é com o Pai. E essa era a preocupação e esse era o start de Jesus. É onde as pessoas iriam olhar lá fora e querer estar aqui, porque vão olhar para você, vão falar, nossa, que família unida, que igreja unida. Não, eu quero estar junto, porque lá fora, irmãos, não existe isso. Lá fora a gente vê que é rivalidade, é competição, é tantas coisas. E sutilmente isso tem entrado dentro das igrejas. Eu acredito que esse ano profético da unidade, ele está vindo realmente do coração do Pai para as nossas vidas. Aleluia. Não significa que nós vamos já pegar, vamos ser unidos, tal, mas vai vir palavras dia após dia para que essa unidade venha a ser construída. E é a partir de mim, a partir de você.
Aleluia. Nós entendemos assim, muitas das vezes a gente, com um olhar profético, a gente já quer que aconteça no estalar de dedos. A palavra profética veio, receba e já vamos pôr em prática. Não, vai ter etapas, vai ter processo, vai ter arranhões. Aleluia, porque são várias pessoas com pensamentos diferentes que muitas das vezes divergem dos nossos. E com isso vem os conflitos, os desentendimentos. E é isso que Jesus ele queria nos ensinar, a ser essa base sólida para conseguir suportar, aleluia, as intenções do maligno. Porque a gente vê, irmãos, às vezes a gente fala, o inimigo, às vezes a gente tem costume até de colocar culpa no inimigo de coisas que muitas das vezes eu e você fazemos. Muitas das vezes a gente quer achar que as coisas vão acontecer da nossa forma. Aí Jesus, ele vem todos os dias falando, olha, é assim, é por aqui. É muito humilde, irmãos, é muito humilde quando você chega na presença do Senhor e você fala, Senhor, o que precisa acontecer em mim? Porque às vezes a gente quer fazer isso no dia da ceia. Que a ceia vai falar para você, examine como está o teu coração. Examine como que está a comunhão aí com o teu irmão. Talvez você está sentado desse lado porque você não quer sentar desse. E aí vem aquela palavra, examina aí como está o teu coração. Mas através dessa palavra, o Espírito Santo ele foi falando muito forte ao meu coração que nós devemos fazer isso todos os dias. É todos os dias, irmãos. A nossa luta não é contra o adversário das nossas vidas, mas é contra a nossa natureza pecaminosa. Porque muitas das vezes ela quer gritar, ela quer falar mais alto. A nossa natureza pecaminosa. Então por isso temos que lutar, aleluia, contra as nossas ações. Às vezes a gente quer ver uma transformação, aleluia, dentro da nossa casa, em algo que nem aconteceu na minha vida. Às vezes nós queremos ver filhos transformados, esposos abençoados, mas isso ainda não foi gerado dentro de mim. Ainda preciso aprender a ser uma mulher sábia. Então isso de estar, daquilo que eu falei aqui, sabe, da gente se prostrar diante da presença do Senhor, o adorar, é dizer que você precisa, que você é dependente do Senhor. É entregar todas as suas mazelas diante do Senhor. É reconhecer, aleluia, que nós precisamos ser mudados. Aleluia, a palavra de mudança, aleluia, tem que refletir em nós, irmãos. É através das nossas vidas. Às vezes a gente fala, não olha para mim não, mas precisa olhar porque o nosso testemunho tem que gritar lá para as nações. Aleluia, às vezes a gente fala, não, olha para Jesus porque eu sou falho, não. Olhe para a minha vida, porque eu estou num processo de restauração. E isso vai fazer você, aleluia, querer ser transformado e também restaurado. Aleluia. A começar de mim, diga aí no seu íntimo, a começar de mim. E aqui Jesus ele fala que vai existir processos na nossa vida. Processo esse que talvez a gente não vai entender. Porque na nossa cabeça, quando nós aceitamos Jesus, nós já estamos super preparados. Nossa, homem de Deus, mulher de Deus. Só que Jesus, ele vai te levar por caminhos, aleluia, onde você vai ter que aprender de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, nós já fizemos todos os cursos, já estamos equipados, já temos o conhecimento, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos buscar em Deus todos os dias para continuarmos mantendo a palavra do Senhor acesa no nosso coração. Aleluia. E isso é uma briga, irmãos. Isso é uma briga. E isso tem acontecido, aleluia, no meio cristão, nós temos muitas das vezes nos afligido com tantas coisas, com tantas preocupações, mas o Espírito Santo é Ele que conduz a gente para este lugar. Aleluia, quando nós olhamos para Jesus, a gente reconhece que nós não somos nada, nós não temos nada, aleluia, se não vier do alto.
Nós somos pessoas ruins, a nossa natureza é mal, nós somos malignos, mas é a presença do Senhor, aleluia, que nos traz, aleluia, a revelação de quem Ele é, aleluia. É o reflexo de Jesus sobre as nossas vidas, aleluia. E nós precisamos acessar este lugar, irmãos, na comunhão, na oração. No livro de Gálatas 2, versículo 20, diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, a gente tem que falar esse versículo de boca cheia. Não sou mais eu, não é mais a minha vontade, mas é Cristo. Aleluia, Cristo tem que viver inteiramente em mim. E uma das coisas que eu tenho falado com Jesus, eu não quero receber o Senhor como partes do meu dia. Eu não quero ser apenas visitado pela Tua presença, mas eu quero que o Senhor me enche todos os dias, porque Ele tem coisas novas, aleluia, todos os dias. Aleluia, e às vezes a gente tá, irmãos, não, tá bom, isso daqui que nós recebemos tá ótimo. Não, a gente não tem que se contentar, aleluia, com aquilo que nós estamos oferecendo para o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós entregamos parte do nosso dia, às vezes a gente entrega migalhas para o Senhor. Aleluia. Mas o Senhor, Ele quer, aleluia, ter participação de um todo na sua vida. Às vezes nós colocamos área na nossa vida e fala: Jesus, pode deixar que aqui eu consigo. E é nesse lugar onde nós vamos quebrar a nossa cara. É nesse lugar que a gente vai ver que sem a presença do Senhor nós não conseguiremos avançar. E o Senhor, Ele tem falado isso muito forte no meu coração. Nós precisamos primeiro ser um com Jesus. Diga aí para o seu irmão: você precisa ser um com Jesus. E quando a gente fala em ser um com Jesus, não é apenas admiração. Às vezes a gente fala: nossa, a gente lê a palavra, a gente admira, nossa, como Jesus é maravilhoso. Aleluia, não é apenas admiração, mas é pertencer a Ele. Aleluia, nós precisamos pertencer ao Senhor. Aleluia. Não se trata, aleluia, de apenas nós acreditarmos que Ele existe, mas confiar nele como Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor, Ele precisa ser o centro da sua casa. O Senhor, Ele precisa ser o centro das suas decisões. O Senhor, Ele precisa ser o sentido, aleluia, de você acordar todos os dias pela manhã e você poder respirar e falar: Jesus, muito obrigado, porque eu sei que esse fôlego de vida vem do Senhor. Quando somos um com Jesus, irmão, nós vamos valorizar, aleluia, as coisas menores que temos. E essas coisas mais simples, aleluia, que o Senhor nos dá, vai encher o nosso coração de alegria. Quando nós estamos um com Jesus, a gente vai dar valor à simplicidade. Eu não sei vocês, mas às vezes eu e o Flávio, a gente nos pega ali no sofá e a gente começa, sabe, olhar, sabe, aquelas casas numa fazendinha, né, um riacho passando, aquela plantação. A gente não entende nada disso, mas isso traz tanta alegria assim para o nosso coração, um lugar de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque na nossa mocidade, nos nossos tempos, né, de força, às vezes a gente quer casas, quer carro, quer isso, quer aquilo. Mas quando a gente vai ver, o nosso coração vai voltar para aquele lugar do simples. Lá no Brasil, com os nossos pastores, a gente lembra que na época que eles compraram ali uma casa, eles compraram uma casa gigantesca, gigantesca, por causa dos filhos, cada um com o seu quarto. E a alegria dos pais é comprar uma casa que tem o quarto ali para os filhos. Ai, não vejo a hora de ter minha casa, minhas filhas ter os quartos, né? E ali a gente acompanhou esse processo de alegria deles ali comprando a casa. E nisso o Senhor também tirou os filhos muito rápido, né? Os filhos deles foram enviados ali para os Estados Unidos. Agora eles estão lá com uma casa
enorme e vazia. E às vezes a gente ia lá visitar eles, aí eles falavam assim, olha, tem quarto lá que eu nem abro. Porque muitas das vezes o nosso coração está nesse lugar, sabe? De olhar as coisas, de conquistar. Não estou falando para você que você não deve fazer isso, é muito bom, alegra o nosso coração. Mas o nosso coração, aleluia, não sei se é porque, será que eu já estou ficando velhinha? Deu uma preocupação agora, pastor. Às vezes o nosso coração vai ir para esse lugar, nossa, que gostoso, né? Já pensou a gente morar aqui, aí a gente fica lá, nós dois falando, né? A simplicidade, um fogãozinho, sabe, de barro. Olha que lindo, gente. Será que é só eu, gente? Aí às vezes a gente fica olhando isso, sabe? A simplicidade das coisas. E nisso a gente vai entender que o evangelho, ele é simples. A gente vai entender que a palavra do Senhor é simples, o Senhor está no simples. E às vezes a gente acha que precisa de coisas extraordinárias, de tantas coisas, para a manifestação da graça e do amor de Jesus. E Ele só quer a simplicidade do nosso coração. Que nós possamos voltar para este lugar de origem. Esta é a origem do coração do Pai. Esta simplicidade, aleluia. Aleluia, diga comigo, a começar de mim. E os processos também vai falar sobre a parte que muitas das vezes a gente foge. Porque no nosso caráter a gente entende que a gente sempre está certo. As nossas motivações é certa, né? A forma que fazemos, que achamos é certa. E aí Jesus, ele vai levar nesse lugar, aleluia, de se humilhar diante dele. E ver como nós precisamos melhorar. Diga comigo, eu preciso melhorar. Aleluia, nós precisamos como igreja melhorar, irmãos. Nós precisamos como igreja, não se contente achando que você está entregando o melhor, que você está fazendo o melhor, não. Aleluia, nós precisamos melhorar a nossa forma de adorar o Senhor. E o Senhor, Ele vai te conduzir para este lugar da simplicidade. Nós precisamos permitir que Jesus Cristo, Ele mude as nossas vidas, para sermos completos nele. Nós precisamos de Jesus para sermos completos. Nós precisamos de Jesus para amar o nosso irmão. Diga para ele, eu preciso desse amor para conseguir te amar. Aleluia, aleluia. E esse amor, ele não vem de nós. O que é mais lindo, irmãos, é que esse amor, ele não vem de nós, aleluia, mas ele vem de uma fonte inesgotável, aleluia. Ele vem de uma fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo. Aleluia, e Ele tem este amor. Talvez você olhe para aquela irmã, para aquele irmão, eu não suporto, eu não consigo amar. Jesus tem um amor que falta em você, mas precisa ser derramado na sua vida. Aleluia, precisa ser derramado na minha vida. E são essas coisas, irmãos, que vai paralisar as nossas vidas. São os ressentimentos, aleluia, que muitas das vezes vai paralisar a nossa vida. E quando pensa que não, a gente está mais um ano na casa do Senhor, a gente patinando e errando nas mesmas coisas. Nós precisamos desse amor. Aleluia, a unidade também ela fala sobre o amor. Amar ao Senhor, amar pessoas. Aleluia, a gente não tem que escolher pessoas. Eu sei que vai ter aquelas, aleluia, que talvez você se afeiçoa mais, mas a gente não pode fechar, aleluia, esse lugar. A gente não pode fechar o nosso ciclo de amizade. A gente não pode fechar os lares, aleluia. Só é esse tipo de pessoa. E quando chega a pessoa na célula, a pessoa fica deslocada, aleluia, porque entende que já tem ali aquele grupo de pessoas, de amigos. A gente não pode fechar esses lugares. Aleluia, precisa começar em nós. Aleluia, eu lembro de um tempo também aonde eu congreguei por um tempo, praticamente a minha adolescência. Eu lembro que tinha uma irmã, uma diaconisa na porta.
E ela recebia as pessoas com tanto amor, era tanto amor, irmãos. E não era algo de fingimento, ou algo que o pastor fala muitas vezes, ó, o sorriso, né? Vamos receber os nossos irmãos com alegria. Não, aquilo já era algo genuíno, já era da vida dela. E era, sabe, ela chegava, as pessoas chegavam e ela abraçava, era aquele negócio gostoso. E as pessoas iam ficando. E o pastor, ele começou a notar, aleluia, que muitas pessoas estavam ficando por causa da recepção dela. Aleluia, ela conseguia transmitir, aleluia, o amor de Jesus na simplicidade, aleluia. Aleluia, já está em você, irmãos. Já está em mim, mas nós precisamos acessar este lugar em Jesus. A gente precisa acessar este lugar em Jesus. Precisamos ser completos nele. Não temos tudo, não temos todos os dons, aleluia, mas nós precisamos dia após dias, aleluia, entender que há essa fonte, aleluia, que derrama todos os dias, irmãos. Às vezes você, né, não sei como que é a sua oração, a sua devoção com Jesus, mas muitas das vezes a gente vai entrar no nosso quarto e é o dia que talvez o céu não vai se abrir. Aleluia, é o dia que talvez você vai só chorar na presença do Senhor. Mas é o dia que o Senhor, Ele está passando uma esponja no nosso coração, está tirando coisas. Porque não se trata do visível, aleluia, mas se trata daquilo que o nosso olho não conseguiu enxergar. Aleluia, e é o que o Senhor, Ele está querendo construir nas nossas vidas. E a nossa ansiedade faz com que pulemos etapas importantes da nossa vida. Nós queremos ver muitas transformações, mas nós precisamos ser transformados. E uma das minhas orações eu pedi para Jesus, Jesus, mostra para mim quais são as áreas que eu preciso ser transformado. Aleluia, você precisa ter essa coragem, irmãos, de falar para Jesus. Porque muitas das vezes nós achamos que é tudo tão perfeito e não é, a gente precisa ser mudado. Precisa começar em mim. E é o Espírito Santo que nos une a Cristo de uma forma viva e é diariamente. É como uma construção que precisa acontecer nas nossas vidas todos os dias. Aleluia, de dia, de noite, é todos os dias, porque a palavra vai nos dizer que quando a gente bate na porta, a porta ela vai se abrir. Aleluia, você crê, aleluia, nessa palavra, irmãos, creia, porque a palavra ela é suficiente, a palavra ela é libertadora, a palavra ela por si só, ela já tem eficácia, irmãos. E a gente precisa receber essa palavra no nosso coração. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Ser um com Jesus também vai nos exigir, aleluia, de estarmos alinhados com a sua presença. Ser um com Jesus, a gente vai precisar ter o tempo devocional. A gente vai ter que ter o tempo, aleluia, da leitura da palavra. A gente vai ter que ter o tempo de estar sensível à tua voz, porque senão nós nos tornamos aquelas pessoas ou até aqueles filhos que vêm para a mãe e falam: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e na hora que você vai dar resposta ou falar algo, ele já virou as costas. E às vezes nós somos esses filhos que nós chegamos na presença do Senhor apenas para pedir, pede, 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 mas você não quer ouvir o que o Pai precisa falar com você. E nós precisamos ter esse tempo de sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Aleluia, o que o Espírito Santo tem falado. Não é apenas você se alimentar, aleluia, de palavras que você ouve aqui no domingo, mas é aquilo que é construído dentro da sua casa. Porque se você não conseguir viver, aleluia, a experiência de estar ali aos pés do Senhor, dentro da tua casa, recebendo uma porção, recebendo algo gostoso, você não vai conseguir refletir Cristo dentro da casa do Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser primeiro na nossa casa.
O Senhor precisa construir uma base sólida dentro da sua casa. Você, homem, sacerdote, você precisa levar a sua casa, os seus filhos, aleluia, para a adoração. Você precisa apresentar Jesus, aleluia, para os seus filhos. A ponto, aleluia, de que quando eles estiverem fazendo a obra do Senhor, eles vão lembrar, olha, os meus pais me ensinaram assim, eles fazem assim. Aleluia. Nós precisamos construir essa base sólida e segura dentro da nossa casa. Aleluia, senão como mulheres imaturas, aleluia, a gente vai destruir a nossa casa com as nossas ações. Aleluia. Diga comigo, a começar de mim. Aleluia, isso precisa acontecer no nosso interior. Jesus Cristo, Ele quer gerar uma fome, uma sede no nosso interior, para que viemos participar da sua mesa que já está preparada. Há uma mesa preparada, há um banquete farto, aleluia, já tem ali o seu lugar, mas você precisa acessar esse lugar de comunhão e unidade nele, aleluia, aleluia. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção, mas quando ele olha para o nosso testemunho, eles não conseguem achar Jesus em nós. Aleluia, isso é uma vergonha, irmãos. Às vezes a gente quer que os nossos filhos reproduzam algo de Jesus, algo que nós não ensinamos, algo que eles não conseguem identificar em nós. Aleluia, diga comigo, a começar de mim, Jesus. Aleluia, precisa começar em mim, precisa começar em você. Aleluia, o Senhor, Ele quer gerar uma intimidade. Não tem como a gente falar que a gente ama Jesus, que a gente conhece Jesus, mas a gente só vê Ele, sente Ele aos domingos. Isso precisa ser construído na tua casa. Aleluia. Vai ser difícil, irmãos, porque dentro da tua casa, aleluia, a sua esposa te conhece como você é. Dentro da sua casa, os seus filhos te conhecem como você é. E assim nós estamos na presença do Senhor e Ele nos conhece como nós somos. Aleluia. E o Flávio agora está em casa, né? Ele está vendo um serviço para trabalhar só de Hiro. E nisso a gente mudou bastante coisa ali, o planejamento do dia, né? Agora de fazer coisas mais juntos, né? Por coisas que nós não fazíamos quando ele estava no Iaquim. E nisso a gente coloquei lá na geladeira, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Quantas irmãs aqui já conseguiram fazer devocional com o seu esposo? Irmãs? Aleluia. Eu confesso que o primeiro dia deu ruim. Aleluia, não é fácil, irmãos. Porque no meu coração, né, eu tinha, né, feito um monte de coisa assim, e, tipo, o homem é muito simples, né? Ele é objetivo, direto, e já estava pensando nas outras coisas que ia fazer à tarde. E nisso eu falei para ele, a gente acorda, a gente já desce lá para a sala, a gente vai orar, e depois a gente faz o nosso devocional, e aí a gente compartilha o devocional um com o outro, aí a gente vai ver o que Jesus falou com você, o que Jesus falou comigo. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, não vou compartilhar meu devocional, não. Não, isso daí é algo pessoal. Eu falei, não, amor, Jesus, Ele falou com você algo, e Jesus também vai falar algo comigo através de você. Aí, né, já fiquei emburrada. Aí fiquei ali com o bicão, né? Aí ele falou, tá bom, vou compartilhar meu devocional. Isso depois de um tempo, de uma hora de silêncio. Eu falei, ai, Jesus, já tava quase chorando. Aí ele pegou e falou, tá bom, vou compartilhar o meu devocional. Aí eu já estava, né, com o coração cheio de pelinhos, né? Ele compartilhou ali o devocional dele. Eu falei, agora compartilhe o seu. Eu falei, também agora eu não quero. Mas é assim, irmão, é dessa forma. Aleluia. Aí nisso, né,
eu falei assim, vamos para o que mais te importa, que é a academia. Comecei a academia também, irmãos. Aí eu falei, vamos mais o que mais te importa, academia, não sei o quê. Aí a gente foi sem falar uma palavra dentro do carro. Aí quando a gente chegou lá na academia, eu ainda com um coraçãozinho meio cheio de pelinho, eu falei para ele, desce aí, vai lá malhar, depois eu te busco. Não quero ir malhar hoje. Aí ele falou, então também não vou, vamos voltar para casa. Aí no dia seguinte, irmãos, o nosso devocional foi tão assim maravilhoso, sabe? A gente conseguiu compartilhar e entregando ali, sabe? Para o Senhor, puxa, nós precisamos melhorar, porque tudo isso, irmãos, é a comunicação, tudo isso é gerado de Jesus Cristo para as nossas vidas. E nisso, os dias posteriores está sendo tão lindo, essa parte de devocional, que às vezes a gente vai ler um para o outro, a gente já lê o nosso devocional chorando, e o Espírito Santo toma conta e começa a fazer uma obra gloriosa nas nossas vidas. E o Senhor tem falado palavras proféticas para ele, e aí quando vê, o Senhor também falou da mesma forma para mim, e aquilo tudo se encaixa. Isso é o poder, aleluia, da unidade. Aonde há unidade, há a bênção do Senhor. Aonde há unidade, é nesse lugar que o Senhor, Ele derrama a bênção. Aleluia, ainda que seja difícil, pega os teus filhos, pega o teu esposo. E se ele não querer, aleluia, mostrar o devocional, mostra o seu para ele. Aleluia. E nisso o Senhor, Ele vai fazendo, vai nos ensinando. Aleluia, eu gostaria que você colocasse de pé em nome de Jesus. E a unidade, ela sempre vai nascer, aleluia, de uma intimidade. E uma das coisas assim que Jesus, Ele falou, irmãos, sabe, que rasgou de verdade, rasgou o meu coração. E eu conseguia só chorar. O Senhor, Ele falou dessa forma o meu coração. Que muitas das vezes nós costuramos retalhos, aleluia, nas nossas vestes. Nós gastamos tempo costurando retalhos nas nossas vestes, sendo que a gente poderia estar usufruindo das vestes novas do Senhor. Aleluia. E ali o Espírito Santo começou a falar. Eu falei, como assim, Jesus? Eu não estou entendendo isso que o Senhor está falando. Porque muitas das vezes nós nos ferimos mutuamente um ao outro. Aleluia. E quando pensa que não, as nossas roupas estão sujas, estão rasgadas, e a gente vai perder tempo, irmãos, para costurar os retalhos, para limpar aquilo que nos falta. Aleluia. Sendo que a gente poderia estar usufruindo das vestes novas do Senhor. Então nós deixamos de experimentar esta graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós deixamos de experimentar as coisas novas que o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida. Aleluia. Porque quando nós nos ferimos como igreja, irmãos, depois vai ter o processo de cura. E muitas das vezes esse processo é longo, é dias. Até o Senhor, aleluia, limpar o nosso coração por completo. Não podemos, aleluia, ficar gastando tempo com essas coisas. Aleluia, mas nós precisamos, aleluia, usufruir das vestes novas diante do Senhor. Aleluia, cuide da sua veste, diga aí para ele. Cuide da sua veste, diga para o seu irmão, porque isso é profético. O Senhor, Ele falou comigo, cuide da sua veste. Aleluia. Porque o diabo, ele quer manchar as suas vestes. E muitas das vezes, irmãos, esse lugar de Satanás é construído em mesas. Esse lugar das más conversações, aonde existe uma agressão de palavras, é construído em mesas. E o Espírito Santo, Ele está falando conosco, saia dessas mesas que não edificam a tua vida.
Saia deste lugar que não edifica a tua vida. Talvez você fale assim, não, eu só sento, eu só fico lá ouvindo. Mas de tanto que você ouve, irmãos, é como se fosse uma ferrugem que começa a contaminar o nosso coração. E você vai começar a acreditar, aleluia, nas mentiras de Satanás que é depositado nessas mesas. Aleluia. Aleluia, vamos sair deste lugar, irmãos, aonde não edifica a tua vida, saia. Aonde não edifica a tua casa, saia. Aleluia. E é esse lugar onde Jesus Cristo falou ao meu coração, aonde nós teremos que gastar tempo, irmãos, com retalhos. Nós teremos que gastar tempo costurando retalhos nas nossas vestes. Aleluia, assim como foi com Adão, aleluia, quando ele estava ali e conheceu o pecado, ele teve que cobrir, aleluia, a sua vida. E muitas das vezes nós temos que cobrir este lugar com retalhos. Aleluia. Mas o Senhor nesta manhã, Ele tem vestes novas, aleluia, Ele quer derramar, aleluia, sobre as nossas vidas. Aleluia, lá em Lamentações de Jeremias 3,39 diz assim: de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Aleluia, diga assim comigo, a começar de mim. Aleluia, o Espírito Santo tem que começar em mim, aleluia. Aleluia. Temos que viver, irmãos, não deixa, talvez o ano passado você não conseguiu viver o sobrenatural, mas comece essa unidade ali dentro da sua casa. Aleluia, talvez no primeiro dia, aleluia, talvez possa dar ruim. Aleluia, mas não desista. Vamos levantar um altar de adoração dentro da nossa casa. Aleluia, às vezes nós queremos receber Jesus gostoso no domingo, mas nós não conseguimos porque a nossa semana foi atribulada, o nosso coração estava preocupado. Aleluia, mas começa a fazer lá dentro da sua casa. Homens, traga suas esposas para perto de Jesus. Homens, dê conselhos sábios para suas esposas. Aleluia, homens, dê direção do céu para suas esposas. Aleluia. Mulheres, edifique a sua casa, constrói a sua casa. A ponto, aleluia, de quando o seu esposo chegar do serviço, ele conseguir sentir a glória do Senhor na simplicidade, aleluia, daquilo que você construiu no seu dia. Jesus precisa ser uma base sólida em nós. Aleluia, Jesus precisa ser uma base sólida lá dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. E para concluir, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim, isso você pode fazer nessa oração. Examinem a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirma crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus está entre vocês, do contrário já foram reprovados. Aleluia, você pode fazer essas perguntas aí para o seu coração. Que atitudes minhas geram divisão? Aleluia. Nós sabemos que tudo isso, irmão, a divisão, ela é uma construção do diabo. E o Senhor, Ele falou assim, muito forte no meu coração, que Satanás, às vezes, ele cria um cenário, o qual coloca eu e você dentro de ringues, o qual a gente começa a eu esqueci o nome da palavra, a gente começa a brigar ali, e ele está ali do lado de fora dando risada, ele está ali zombando do Senhor, falando, não é criatura sua. E muitas das vezes Satanás nos coloca neste lugar, irmãos. Nós precisamos, aleluia,
construir essa unidade. Nós precisamos lutar pela unidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba as palavras proféticas que o Senhor está falando aqui nos domingos. Líderes de célula, constrói a unidade dentro da sua célula. Tragam palavras de unidade, aleluia, de conserto. Às vezes nós queremos receber palavras que têm sabor de mel, mas o Senhor, Ele precisa exortar as nossas vidas para que o nosso coração volte, aleluia, para a sua presença. Aleluia. Eu gostaria que colocasse o louvor para a gente estar orando. Aleluia. Fecha aí os teus olhos. E se você quiser, irmãos, eu falo isso com muita humildade. Se você quiser, dobre o seu joelho aí, a começar de mim, a começar de você.